mais uma vez, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fala aquilo que o Senhor tem, Senhor, para falar. Fala, pois a Tua igreja ouve. Te oramos, ó Deus, que nesta hora seja repreendido, em nome de Jesus, todo espírito contrário, de oposição, que vem para tirar a atenção da igreja. Não deixa que nenhum demônio, nenhum espírito imundo venha arrebatar, Deus, a palavra do coração do irmão, do coração da irmã. Em nome de Jesus, abre a porta da palavra e fala conosco, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Ezequiel, por favor, abre a sua Bíblia e deixa a sua Bíblia aberta em Ezequiel, capítulo de número 22. O versículo que tomei como base aqui é o versículo de número 30. Ezequiel, capítulo de número 22, o versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E a igreja diz amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o nome Ezequiel significa Deus fortalece. O que significa o nome Ezequiel? Ou Deus fortalecerá. Só o nome de Ezequiel já dá uma pregação bem grande. A situação aqui era muito parecida com a época de Ló, com a época noética, com a época do profeta Jeremias. Não havia ninguém na época de Jeremias que praticasse a justiça, que buscasse, que praticasse a verdade, ou que buscasse a justiça. Havia na cidade, infelizmente, muita gente alienada na letargia espiritual, a ponto de não haver ninguém naqueles dias do profeta Jeremias que praticasse a justiça e vivesse a verdade. Agora, no período de Ezequiel, estes profetas foram contemporâneos um do outro. Jeremias, Isaías, Ezequiel foram profetas contemporâneos um do outro. De maneira, meus irmãos, a situação era tão terrível que o próprio Senhor Deus diz que não havia sequer uma pessoa que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante o Eterno, para que evitasse a destruição da cidade. O procurado não é encontrado. Mas não achei, ninguém era capaz de estar tapando o muro e que estivesse ali na brecha. Nós encontramos
Neste capítulo de número 22 do profeta Ezequiel, 3 oráculos, e evidentemente não falarei em cima ou sobre os 3 oráculos, que são mensagens enviadas de Deus. Oráculos significa mensagem enviada por Deus ou enviada de Deus. Então o primeiro oráculo encontra-se no capítulo 22, do versículo de número 1 ao versículo de número 16. É o primeiro oráculo, que é os pecados de sangue da cidade. Se vocês olharem com muita calma, vocês verão que o primeiro oráculo aqui é os pecados de sangue da cidade. O segundo oráculo é o derreter de Israel. O derreter de Israel. Começando do verso 17 ao versículo de número 22. E o terceiro oráculo, do versículo 23 ao 31, é a acusação das classes e das massas. Há uma acusação muito grande aqui, neste oráculo, da acusação das classes e das massas. Não havia sequer uma pessoa, por assim dizer, que estivesse alinhada ou alinhado com o Eterno. Havia, infelizmente, todas as classes, todas as massas estavam precisando de se alinhar com o Eterno, com Deus, de maneira que os príncipes abusavam de sua autoridade, entendendo, meus irmãos, cometendo sobretudo homicídios judiciais. Ezequiel, ele acusa todas as camas da sociedade de Jerusalém. Ele recebe de Deus a autoridade para profetizar, de maneira que os príncipes, isto é, os membros da casa real, os sacerdotes, os oficiais e cabeças de famílias, não havia realmente, sobretudo entre estas pessoas, uma pessoa sequer que estivesse capaz, que fosse capaz de achar graça e de ser aprovada ou aprovado diante de Deus. Toda esta gente estava reprovada. Nenhum dos líderes oficiais, meus irmãos, defendia a retidão e o verdadeiro bem-estar de Israel. A situação era séria. Esses líderes representavam Deus diante do povo e, ao mesmo tempo, representavam o povo diante de Deus, atuando como intermediário. Esta era a função desses líderes, serem representantes de Deus e intermediário entre Deus e o povo, de maneira que eles não estavam nem aí para servir a Deus e atender à necessidade das pessoas. Eu, com muita calma, temor e tremor, reverência e respeitabilidade, em casa, durante esta semana, meditando sobre este capítulo de número 22 de Ezequiel, enumerei algumas características desta cidade ou deste povo de Jerusalém, dos líderes, dos sacerdotes, dos príncipes e etc., que eu preciso compartilhar com vocês. E nós vamos com muita calma, começando do versículo 24 do capítulo 22 de Ezequiel ao versículo de número 31. A primeira característica, irmãos, é que eles eram uma terra não purificada.
uma terra não purificada. Se vocês olharem o versículo de número 24, do capítulo 22 de Ezequiel, vocês terão a conclusão. Vejam o versículo 24. Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Deus não está falando aqui, literalmente, a terra, o solo onde você pisa. Nós não podemos interpretar literalmente esta expressão de Deus, autorizando o profeta a profetizar e dizer para Jerusalém: você é uma terra que não está purificada, uma terra que não tem chuva no dia da indignação. Já pensou? Irmãos, eu sou de uma época em que a gente plantava muito no interior, nos anos 80, 85, 90, em meados desses anos. A agricultura predominava muito no interior, e o agricultor, ele tinha, sobretudo, a preocupação de preparar a terra para plantar, para poder colher. As pessoas viviam muito da agricultura. Daí só teria realmente uma fartura, como fala o cearense, uma fartura de milho, de feijão, se preparasse a terra. Tinha que brocar, tinha que efetuar a queima, tinha que, depois de queimar os garranchos, tinha ainda os tocos, os troncos que tinham que ser arrancados. Depois cultivava a terra, de maneira, irmãos, que isso não era suficiente. Se não tivesse chuva, não tinha como o agricultor realmente colher, ter uma safra boa. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, é necessário a gente ter o cuidado, irmãos, de fazer uma retrospectiva e olhar como está a vida diante do Senhor, a terra do nosso coração, o solo da nossa espiritualidade, da nossa vida, do nosso coração, porque um coração não purificado, impuro, não tem como produzir um fruto, não tem como ser frutífero. E nesta noite o Espírito Santo já começa exortando, começando por mim, depois exortando vocês também. Vamos fazer uma retrospectiva, irmãos, e ver como está a nossa terra, o nosso solo espiritual. Porque nesta noite o Espírito Santo, ele quer que nós venhamos produzir fruto, e fruto com abundância, como disse Jesus. Eu quero que vocês produzam fruto, e o vosso fruto permaneça. Só assim vocês serão os meus discípulos. Então, meus irmãos, aqui a primeira característica do povo de Jerusalém é que era uma terra não frutífera. Versículo de número 24. A segunda característica é que eles eram como um leão que arrebata a presa. Versículo de número 25. Eles chegaram a ser comparados como um leão que arrebata a presa. Um leão, irmãos, quando pega a presa, ele não tem misericórdia não. E geralmente, no mundo selvagem, eles procuram a presa mais frágil, mais debilitada, mais fraca, para poder atacar e devorar. Mas nesta noite, em nome de Jesus, receba esta palavra que vem de Deus, do coração de Deus para o nosso coração, e tenhamos o cuidado para não termos nenhuma dessas características destes homens aqui de Jerusalém. Veja o versículo de número 25. Eles eram como leão que arrebata a presa. Conjuração dos profetas há no meio dela, como um leão que arrebata, ou que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Então, no meio da cidade havia a multiplicação das viúvas, por causa do comportamento destes homens que estavam se comportando como um leão que arrebata
a presa. Deus está nesta noite falando ao nosso coração que muitos têm se comportado desta maneira, mas terão tratamento, serão um dia, terão uma visitação do Eterno, porque não ficará impune. Estes homens que deveriam apresentar o povo diante de Deus com temor e tremor, e representar Deus diante do povo, ser o intermediário, agora estavam se comportando como leão que arrebata, que ruge e que arrebata a presa. Imagina um pastor assim, imagina um líder assim, imagina um presidente assim. Nesta noite vamos pedir a Deus misericórdia para nos guardar de tal coisa. A terceira característica, irmãos, destes homens é que eles desprezavam a lei de Deus, eram transgressores, não consideravam a lei de Deus, eles desprezavam. Claramente nós vemos esta verdade no versículo de número 26 do capítulo 22 de Ezequiel. Veja o versículo de número 26. Os seus sacerdotes, olha só, transgridem a minha lei. Deus está falando. O principal representante do povo, o sacerdote, agora, eles estavam transgredindo a lei de Deus e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o puro do impuro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ao invés de Deus ser glorificado no meio deste povo, estava sendo profanado. A minha Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne tudo muito bem, e de ninguém ele é discernido. Tenhamos, meus irmãos, a capacidade de discernir o santo e o profano, de discernir entre o bem e o mal. O Espírito Santo nesta noite está falando ao nosso coração, porque vivemos numa época, irmãos, de ignorância espiritual, porque há o desprezo da lei, da palavra de Deus. Os crentes não têm mais a Bíblia como fonte da inspiração e da iluminação divina. São crentes movidos e atraídos por outras fontes. Eu chamo isto de cisterna quebrada, cisterna rota, de água barrenta, de água impura. Porque a fonte que jorra da palavra de Deus é uma fonte de águas puras, cristalinas e águas vivas, que traz saúde para a vida espiritual da igreja e do povo de Deus. Estes homens desprezavam a lei de Deus. Estes homens não estavam discernindo o que era profano, nem o que era santo. Para eles, tudo era normal, era comum. E o Espírito Santo nos ensina nesta noite que precisamos, meus irmãos, saber discernir entre o bem e o mal, entre a mão direita e a mão esquerda. Quem pode dizer amém por isso? Porque nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Jesus, e quem tem a mente de Jesus, ele é sábio, ele tem sabedoria de Deus. Então estas são as características, só para começar a história, como diz o ditado popular. A quarta característica destes homens de Jerusalém, deste povo, é que eles eram inimigos espirituais. Eles eram inimigos espirituais. Sim, eles agiam como lobos vorazes que pegam a presa. O lobo voraz, feroz, ele pega a presa, devora sem nem mesmo mastigar, engola inteiro logo, irmãos. Como diz o outro. É tão feroz, é tão sem misericórdia, que ele pega a presa, praticamente nem mastiga. E assim, esses homens, eles eram comparados como lobos ferozes, lobos vorazes, inimigos espirituais. Veja o versículo 27.
Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa. Irmão, já pensou? Eles eram comparados como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, destruírem as almas, para seguirem a avareza. Inimigos espirituais. Eles eram comparados, irmãos, como lobos ferozes, lobos que destruíam a presa. Nesta noite o Espírito Santo está falando, irmãos, que nós precisamos estar firmes em Jesus, porque nestes últimos dias tem se levantado muitas pessoas professando e querendo demonstrar uma espiritualidade, mas que por trás dos bastidores são lobos vorazes, são leões que rugem, são leões que arrebatam a presa. Mas nesta noite nós temos Rabarachandará, o Espírito Santo como nosso ajudador, o Senhor Jesus como pastor supremo, que tem o poder de expulsar o leão, de expulsar o lobo e dar livramento às suas ovelhas. Quem tem esta fé e esta convicção, levanta a sua mão e exalta o nome de Jesus. A quinta característica dos habitantes do povo de Jerusalém: eles eram capciosos. O que é isto? Ou seja, enganadores, que enganavam. Não havia sinceridade nestes homens. Não haviam realmente, digamos assim, uma verdade, por assim dizer. Eram homens capciosos que enganavam. Se vocês olharem o versículo 28, terão esta conclusão do versículo 22 de Ezequiel. Os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada. Imagine um reboco feito de uma massa, irmãos, que não tem cimento, que não é bem adubada. Todo mundo sabe que quando vai fazer um reboco, bota cimento, prepara bem direitinho uma massa para ficar um reboco firme, ali resistente para não cair. Pois é, aí Deus usa a expressão aqui, que eles, na verdade, olha só, e os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira, e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Diga comigo: misericórdia. Mais forte: misericórdia. Meus irmãos, porventura, hoje mesmo na atualidade não tem esse tipo de gente que é capcioso, profetizando coisa terrível que vai acontecer e assustando muita gente, quando até dando a data, e chega o dia, não acontece nada, depois aparece na rede social com outra conversa. Irmãos, quando o profeta de Deus fala pelo Espírito, se cumpre. Alabaxude canta. Quando o Senhor fala, está falado. Quando o homem fala, está falido. E o Espírito Santo está falando nesta noite à sua igreja, que tenhamos o cuidado, porque vai surgir muitas pessoas ainda capciosas nos nossos dias, enganadoras, profetizando, dizendo o que o Senhor diz, quando o Senhor realmente não está dizendo nada. Porque quando o Senhor fala, meu irmão, se cumpre. Eu sou testemunha viva e ocular. Uma vez meu irmão disse: irmão, Deus está me revelando que você vai ser presbítero. Passaram 14 anos. No 14º ano, eu fui consagrado a presbítero. Porque quando Deus fala, está falado. Quando o homem fala, está falido. Sexta característica do povo de Jerusalém: eles não cumpriam os deveres sociais. Eles tinham um dever, uma obrigação de cumprir os seus deveres. A sua obrigação era atender à sociedade. Vejam o versículo de número 29. Ao povo da terra oprimem gravemente. Versículo 29. E andam roubando. Olha, irmãos,
Que coisa, como o negócio aqui estava sério. E fazem violência ao aflito. E o que mais? E ao necessitado. Já pensou? O cara já é necessitado. E lá vem um cara para roubar, que é um representante do povo de Deus. Já é necessitado. O coitado já está precisando de ajuda. Aí vem o camarada para roubar a pessoa que é necessitada, que é um aflito, precisando de ajuda. Irmãos, tenhamos o cuidado. Vamos para a fonte, que é a palavra de Deus. E ao estrangeiro oprimem sem razão. Oprimia, até o estrangeiro era oprimido sem razão. Então, meus irmãos, aqui nós temos essas características desses homens. Não cumpriam os deveres sociais. Nós temos deveres sociais, nós temos esta missão, irmãos, de cumprir a nossa obrigação como representante do povo de Deus. Não é somente o pastor, todos nós. Realmente de repente tem um irmão carente e o pastor não sabe, a irmã já sabe, o outro irmão sabe. Seu dever é nos procurar. Pastor, o irmão está precisando de 1 quilo de arroz, precisando de uma ajuda. Vamos nos unir, nos reunir, formar uma cesta básica, como de todo mês a gente faz isso aqui, para ajudar alguém carente. O nome de Deus é glorificado. Então eles não cumpriam os deveres sociais. Em sétimo lugar, eles não tinham coragem, nem se esforçavam para ficar na brecha. Diga comigo, misericórdia. O versículo 30 diz: e busquei dentre eles apenas um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu a não destruísse. Mas a ninguém achei. A coisa aqui era séria, viu, irmãos? Era séria mesmo. No procurado não foi encontrado que estivesse tapando o muro. Qual é nesta noite a brecha na sua vida que precisa ser fechada, ser tapada? Qual é o muro que está precisando ser tapado nesta noite na nossa vida? Faça uma análise, uma investigação, uma retrospectiva e veja qual é o tipo de brecha que está precisando ser tapada nesta noite no muro existencial da sua, da minha e da nossa vida. Quando a brecha o inimigo entra, quando a brecha o adversário chega com toda a liberdade. Mas nesta noite o Espírito Santo vai lhe ajudar, vai me ajudar, vai nos ajudar a permanecer na brecha. E nesta noite toda a brecha, todo o muro que estiver fendido, o Espírito Santo vai nos ajudar a gente ficar na brecha como sentinela e não permitir que o inimigo venha entrar e fazer um destroço terrível. Levanta a sua mão e recebe nesta noite esta palavra. Todos nós somos sabedores que o muro de uma cidade servia como proteção. Amém ou não amém? Amém, gente? Uma cidade sem muro, uma casa sem muro, fica muito aquém da segurança. O inimigo facilmente chega numa casa que não tem muro, ou numa cidade. Na antiguidade, as cidades eram construídas e cercadas por grandes muros. Por exemplo, a cidade de Jericó, a sua muralha tinha 6 metros assim, com 9 metros de altura, segundo os historiadores. Já a cidade de Babilônia, as suas muralhas eram 28 metros assim, com 112 metros de altura. De maneira, irmãos, que ninguém tinha capacidade de entrar ali em Babilônia. Mas quando Deus quer entrar, invadir a cidade do inimigo, não tem muro alto, não tem muro largo, não tem muro grande. Ele coloca por terra, se for para fender, ele fende. Mas nesta noite, o muro que precisamos, irmãos, tapar, abarachandará, é o muro da espiritualidade, é o muro da comunhão, é o muro da reverência, é o muro da oração que está fendido. E nós precisamos nesta noite ficar na brecha. Fique na brecha, meu irmão, fica na brecha, minha irmã. A tua força é pequena, mas a força de Deus é grande. Você é incapaz
capaz, mas o Senhor é capaz de lhe habilitar e lhe tornar